São muitos assuntos e eu começo com a Mina Abreu, que já está aqui no estúdio. Bom dia, Mina. Você que acompanhou a entrevista coletiva do prefeito Jonas Donizete. A gente começa falando então dos casos de coronavírus. É verdade. Bom dia, Gabriel. Bom dia a você que nos assiste. A coletiva do prefeito Jonas Donizete acabou agora há pouco. Ele trouxe os dados da cidade e algumas decisões aqui para Campinas. Olha só, nós temos agora 28.983 casos confirmados. A gente já tem essas notícias no site Covid-19, campinas.sp.gov.br. São 56.731 casos descartados, 27.210 pessoas recuperadas. Temos, no momento, 321 pessoas internadas com a Covid-19, 393 em isolamento domiciliar e a cidade, depois de ontem, soma mais 6 óbitos. Então, agora nós chegamos a 1.059 mortes. Esses 6 óbitos são de 2 mulheres e 4 homens, inclusive. A gente pode perceber que, no decorrer desses relatórios diários, a prevalência de óbitos é sobre o sexo masculino. Gabriel. E é um cuidado que todos devem ter, né? A gente fala sempre dos idosos, você deu essa estatística dos homens, só que é um cuidado que todos nós devemos ter, né? Porque se a mulher falar, se descuidar, não utilizar máscara, ela pode ser uma transmissora. Então, esse cuidado tem que ser de toda a população. A cidade de Campinas, melhorando na questão dos leitos, nós precisamos continuar avançando. Tanto é, Mina, que a gente vai ter uma abertura aí dos cinemas e dos teatros na cidade de Campinas. É verdade. Esse decreto foi publicado ontem e, a partir de agora, então, os teatros e cinemas podem reabrir. Inclusive, a gente já tem uma nota do Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas dizendo que pretende retomar as apresentações apenas em outubro, considerando que vai necessitar de algumas semanas para se adaptar às novas normas de segurança, porque essa reabertura desses espetáculos presenciais tem que seguir também todo um critério, né, Gabriel? Exatamente, tem todo um protocolo. E a gente está falando aqui da reabertura dos teatros e dos cinemas. A gente tem algumas notas enviadas já. A Rede Cinemark, que atende o Shopping Iguatemi, não tem data definida para abrir o cinema. O Kinoplex, no Shopping Dom Pedro, também não tem previsão de retorno. Assim como o Top Cineplex, que é no Shopping Prado, também não chegou a estipular uma data. Cinépolis, no Campinas Shopping, idem, também não vai reabrir. Então, eles estão autorizados, mas neste fim de semana, o cidadão ainda não encontra cinema aberto na cidade de Campinas, deixar bem claro, para não ter aglomeração, até porque não tem estreias de filmes acontecendo, né? É um bom senso de todo mundo, então, para não ter essa aglomeração, os cinemas ainda não estarão abertos neste fim de semana. Campinas permanece na fase amarela no Plano São Paulo, lembrando que a fase verde é só quando a gente tiver aí um outro movimento, não só aqui em Campinas, mas em todo o estado e também no nosso país. E hoje o prefeito também acaba de anunciar, o decreto foi publicado, que permite que as aulas das escolas de dança em Campinas, de música e de teatro sejam retomadas, mas também deve seguir alguns critérios. Acompanhe. Decreto que autoriza a retomada de aulas de dança, música e teatro. Então, a partir desta sexta-feira, dia 4, as escolas de dança, música e teatro estão autorizadas a retomar as suas atividades. É uma alteração no decreto 20.901, né? E essas atividades, atenção, elas podem ser realizadas em grupo, desde que o espaço individual de cada aluno seja delimitado. As aulas de dupla, né, também estão autorizadas pelo decreto, desde que os parceiros residam juntos, né, sejam pessoas que já têm uma convivência. Já havia essa compreensão de que as escolas de dança estavam contempladas, mas nós nos reunimos com diversos representantes de escolas e eles estavam inseguros porque não estava expresso isso. Conversamos também com o Dr. Carmo, com a Vigilância Sanitária, e achamos por bem detalhar e estabelecer critérios. Então, como o senhor mencionou, a gente está deixando expressa aqui a autorização para as escolas de dança, escolas de música, escolas de teatro. A possibilidade de fazer atividade em dupla atende
a possibilidade, então, de fazer a dança de salão, né, com os casais, como o senhor disse. Nós estamos vendo uma foto ali, ó, é o Paulo Zanandré, aquele ali? Quem tirou a foto? Está aí? Foi a Alexandra que tirou? Eu acho que é o Paulo. Não, aquele primeiro acho que é o Paulo Zanandré. Mandar um abraço para ele, ele deve ter. Está vendo ali, olha, volta para a primeira. Distanciamento seguro, aí depois nós vamos para de balé, olha lá. Aí, as aulas de balé, então nós temos muitas escolas na nossa cidade que representam em festivais de dança, já trouxeram prêmios para Campinas. Tem mais? Aí também mais uma foto aí de dança, né? Só essas? Ok, pode continuar aí, Panu. Não, então, aproveitando, no caso da dança de salão, ela passa a ser permitida expressamente desde que o casal resida junto e respeite essa delimitação aí no solo. Novos protocolos, então, né? Novos protocolos. A gente viu aí por essas fotos que são exemplos de como deve ser demarcado, por exemplo, o solo dessas academias para que as pessoas possam, então, voltar a exercer as atividades em grupo ou em dupla. Lembrando que você pode cobrar também do lugar que você está fazendo. Se não houver o distanciamento, fale aí com a sua academia para manter com uma marca, que nem a gente viu na imagem aí, uma distância de pelo menos 2 metros, que dá certo esse retorno das academias, já que elas estão liberadas. Isso, lembrando ainda que até por conta dessa demarcação, as academias não estão liberadas, por exemplo, a exercer 100% das aulas em grupo. Tem que olhar lá no site da prefeitura quais são os critérios para as aulas em grupo para ter a porcentagem de ocupação de cada sala. Exatamente. E a cidade de Campinas permanece em quarentena. Permanecemos. Amanhã será, então, também publicado o decreto que estende até o dia 6 de outubro a quarentena aqui em Campinas. O prefeito explica, e o secretário, que essa é uma medida apenas burocrática e do ponto de vista jurídico, porque cada vez o decreto tem que ser ampliado enquanto essa situação não voltar ao normal. Acompanhe. Antes da gente fazer um enfrentamento, que ele ainda tem que ser feito, nós vamos ter que fazer um método de convivência. E esse método de convivência vai ter que ter sempre esses cuidados. Vão poder atender outros. Tá certo, então. Tá aí o Cármeno de Souza falando sobre essa prorrogação da quarentena, algo que já era esperado na cidade de Campinas. Estamos em pandemia, estamos evoluindo, os números estão melhorando, mas longe de chegar no ideal. Por isso que a cidade segue em quarentena e por isso que a gente está falando de todos esses protocolos. Isso, inclusive o secretário mencionou aí que a gente fala sempre de enfrentamento, esse enfrentamento continua, mas agora continua também um novo modo de pensar, como nós devemos conviver nesse período em que as atividades começam gradualmente a serem retomadas aqui na nossa cidade. Sobre leitos de Covid-19, tem alguma mudança aqui nesse mês de setembro? A gente já trouxe aqui no Notícias da Metrópole essa ideia, inclusive as conversas dos secretários de saúde, inclusive de Campinas, com o estado de São Paulo, porque hoje é assim, o leito Covid, mesmo que ele esteja vago, ele não pode ser utilizado para atender a uma outra doença. Então agora, o que eles estão fazendo a partir desse plano? Que os leitos possam ser, então, disponibilizados para outros atendimentos. Vamos ouvir o secretário. O hospital de campanha foi desativado, o AME vai voltar à sua função original, nós tivemos o Carlos Lourenço voltando à sua origem e durante o mês agora a gente vai fazer algum remanejamento para começar a disponibilizar leitos de UTI para outras atividades que não Covid. Então, como o secretário falou, hospital de campanha nós já não temos, apesar da estrutura estar montada caso seja necessário retomar. O AME voltou a atender outras doenças e a UPA Carlos Lourenço também. Então, gradualmente, o primeiro hospital que vai ter esses leitos disponibilizados é o Hospital Mário Gatti. Falando agora outras informações da cidade de Campinas em relação a cursos para as mulheres de tecnologia de informação.
Essa notícia é para todas as mulheres residentes no estado de São Paulo, nos 645 municípios do estado. Então, hoje é o último dia das inscrições para o curso online da área de Tecnologia da Informação, que é disponibilizado pelo SPTEC, o programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. São 20 mil vagas e as inscrições estão no www.cursosviarapida.sp.gov.br. Para se inscrever, basta ser maior de 16 anos e morar em uma das cidades do estado de São Paulo. Agora a gente vai falar um pouquinho daqui de pertinho, da nossa vizinha, a cidade de Hortolândia, que também é sobre capacitação profissional e curso. Olha só, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, no campus de Hortolândia, está com as inscrições abertas para o preenchimento de 40 vagas para o curso técnico de fabricação mecânica, concomitante ou subsequente ao ensino médio. Ou seja, quem já concluiu o ensino médio pode fazer esse curso técnico ou quem esteja cursando também. O curso não há taxa de inscrição, é totalmente grátis e a previsão é que as aulas sejam retomadas em outubro. Então, está o site para você, processo seletivo.ifsp.edu.br. Tem um questionário lá, um formulário com dados pessoais e vai ter que apresentar o histórico escolar. Tá certo, então as informações continuando na cidade de Hortolândia, a gente sabe que com a suspensão das aulas, muitos alunos ficaram sem aquela alimentação, sem aquele famoso kit e agora em setembro vai ter uma entrega na cidade de Hortolândia para esses alunos. A cidade de Hortolândia é entre uma delas. Campinas também faz esse trabalho, Gabriel. Inclusive, hoje foi apresentado um levantamento da entrega desses alimentos, mas a cidade de Hortolândia fará, neste mês de setembro, a entrega de cerca de 26 mil kits. Até agora foram 100 mil kits de alimentação. Justamente por quê? Porque tem muitos alunos que só têm esse alimento que é dado na escola. Então, agora, essas famílias cadastradas vão até a escola em que o filho estuda e ela recebe esse kit alimento. Agora, algo que eu já falei na quarta-feira, que continua me preocupando, estamos às vésperas do feriado de segunda-feira, 7 de setembro, e a minha preocupação em relação à aglomeração na cidade de Campinas, nos parques, mas também nas praias. O que o governo está achando da aproximação deste feriado? O governo do estado, ele confirmou que vai apoiar as prefeituras, principalmente as instâncias turísticas e o que envolve ainda o litoral do estado de São Paulo para conscientização e medidas de proteção para evitar aglomeração. Serão adotados 3 frentes. A Secretaria de Logística e Transporte vai atuar com a conscientização dos motoristas nas estradas estaduais. A Secretaria de Saúde do Estado, profissionais da Vigilância Sanitária para a realização de orientação aos cidadãos e também aos estabelecimentos comerciais. E já a Secretaria de Segurança Pública vai aí reforçar a ampliação de efetivo, desde que as prefeituras façam esse pedido para a Secretaria de Segurança Pública do Estado, principalmente nas cidades litorâneas. Em alguma cidade da região aqui de Campinas também tem essa preocupação em relação ao feriado, porque a gente sabe que Campinas é uma cidade grande, muitas pessoas saem para almoçar fora, para jantar, tem algum parente, ir a algum hotel, alguma barreira sanitária vai acontecer em cidades da região? Vai sim, vai acontecer aqui do ladinho em Jaguariúna, inclusive já começa hoje, já uma barreira sanitária em diferentes pontos e horários não divulgados logo na entrada da cidade. Ela vai ser realizada pela Polícia Municipal, a Guarda Municipal de Jaguariúna, com o objetivo de orientar os motoristas e passageiros sobre a disseminação do coronavírus na cidade. Todos que estiverem nos veículos serão abordados, vão passar por uma triagem e ainda questionados sobre sintomas. Aqueles que estiverem febres serão encaminhados ao atendimento médico. Então, atenção aí e até esse cuidado, Tá tendo algum sintoma? Infelizmente, é o momento de ficar em casa ainda, gente.
E procurar também um centro de saúde, caso você tenha algum sintoma já conhecido, né? Dor de cabeça, febre, tosse seca, procure ajuda aí e não vá viajar, não vai disseminar o coronavírus. A gente está falando do feriado, o que será que fica aberto, o que fica fechado aqui na cidade de Campinas? A gente já adiantou que o comércio da cidade vai ficar aberto, mas os serviços essenciais também. Agora a gente vai ver o que abre e o que fecha aqui em Campinas na segunda-feira, dia 7 de setembro. Neste Dia da Pátria, a Defesa Civil continua atendendo pelo número 199 por 24 horas. A Guarda Municipal mantém o funcionamento por 24 horas através do telefone 153. Na segunda-feira, o expediente administrativo da Sanasa será suspenso, mas uma equipe de plantão vai permanecer para atendimentos. O telefone é o 37355000 ou 0800 772 1195. O mercado municipal abre nesta segunda-feira das 7 da manhã à 1 da tarde. As feiras livres podem ser realizadas normalmente. A Lagoa do Taquaral e o Bosque dos Jequitibás, assim como os demais parques das cidades, ficam fechados nesta segunda-feira. O sistema de atendimento 156 não funciona nesta segunda-feira e será retomado na terça-feira, dia 8, às 8 horas da manhã. Na segunda-feira, dia 7, não teremos a coleta de lixo domiciliar. O serviço volta a funcionar normalmente no dia 8. Os centros de saúde da cidade ficam fechados na segunda-feira, feriado do Dia da Pátria. Lembrando que os prontos-socorros, Hospital Mário Gatti, Ouro Verde, As UPAs, Campo Grande, São José, Anchieta e Carlos Lourenço e o SAMU funcionam todos os dias, 24 horas. O CEPAT, Centro Público de Apoio ao Trabalhador, fecha na segunda-feira e retoma o atendimento na terça-feira, dia 8, em regime excepcional de atendimento devido à pandemia da Covid-19. A CEASA funciona normalmente neste feriado. A INDEC mantém ativos os serviços essenciais e de emergência com equipes de trânsito e transporte, também para apoiar a sinalização. As solicitações podem ser feitas pelo telefone 118, o Fale Conosco da INDEC, ou pelo site www.indec.com.br na seção Fale Conosco. O Pai Serviço segue priorizando o atendimento aos serviços de saúde e atende pelo telefone 118 e também está disponível no aplicativo da INDEC. O recolhimento de veículos apreendidos por irregularidades ou infrações de trânsito será realizado normalmente no feriado, mas a liberação dos veículos fica suspensa no dia 7 de setembro e será retomada no dia 8, terça-feira. O Procon Campinas estará fechado na segunda-feira, dia 7, e retoma as atividades no dia 8, tanto a unidade móvel como a sede, além do telefone 151. Olha, e além desses serviços que são aí gerenciados pela Prefeitura de Campinas, o Poupa Tempo Campinas, que agora a gente só tem uma unidade, pelo menos por enquanto, que é no Campinas Shopping, ele também não vai abrir na segunda-feira. E o Detran São Paulo, que agora também funciona dentro do Poupa Tempo, então, serviço só terça-feira, e eles pedem, inclusive, para que priorize o atendimento com agendamento através do site do Poupa Tempo. Informações completas aí da metrópole da cidade de Campinas, de toda a nossa região, dos serviços públicos. Repercutimos também a coletiva do prefeito Jonas Donizete. Muito obrigado, Mina Abreu, por todas as informações. Você volta daqui a pouco com as notícias do Legislativo, porque ontem nós tivemos as reuniões extraordinárias, né? Isso, e daqui a pouco, então, eu conto como foi a votação e a discussão dos projetos.